Tomou chimarrão? Oi, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Vamos conversar, Otávio? Então beijo na mãe, vai pra lá. Deita lá. Vocês devem ter visto, assim como eu, no Facebook nesses últimos dias, uma brincadeira onde as mães colocavam uma foto dos seus filhos e uma foto delas, normalmente mais arrumadas, com a legenda eu toda acabada. Eu não entendi muito bem de onde surgiu a brincadeira, se aconteceu alguma coisa, por que ela se iniciou, ou se é só uma coisa aleatória mesmo, que alguém começou e todo mundo foi fazendo igual, que eu acredito que tenha sido. Eu não entendi, acredito que não seja no sentido pejorativo, querendo criticar alguma coisa, e sim no sentido de aumentar a autoestima da mulherada mesmo, porque a gente sabe, né, dessa questão que a grande maioria dos homens em geral, mas também mulheres, pensam que depois que nos tornamos mães, nós nos largamos e ficamos acabadas. Mas um outro grupo menor de mulheres vi também criticando a brincadeira, justamente por este fato, por ter visto com esses olhos, né, de que as fotos das mães que postaram eram arrumadas, fotos bonitas, as mães tudo certo, mas a gente sabe que em algumas situações, né, as pessoas ficam um pouco mais tristes com o seu corpo, né, com a sua aparência, o corpo muda bastante depois da gestação, então que seria uma brincadeira irrelevante. Eu sinceramente não vi com esses olhos, mas acho que nenhuma das partes está completamente certa ou completamente errada. Acho que a brincadeira vem a ser válida no sentido de resposta, vamos dizer assim, para esses homens ou pessoas, né, que pensam dessa maneira, que muitas vezes descartam a mulher depois que ela se torna mãe. Mas, sinceramente, eu acho que esse tipo de pensamento nem precisaria ter uma resposta, porque é uma coisa tão significante pensar no corpo e coisas assim, que não mereceria assim tanta atenção. Mas se foi feita num sentido assim de exaltar a mulher e da capacidade que a mulher tem sim de continuar se cuidando depois de se tornar mãe, se quiser, então ótimo, bacana. Mas com certeza tem coisas bem mais importantes que a gente deveria pensar do que isso, né? Porque a gente sabe que depois da gravidez, na grande maioria das vezes, o corpo não volta a ser mais a mesma coisa, que uma porcentagem pequena das mulheres, né, conseguem ter esse padrão que todo mundo fala, que hoje em dia é bastante visto na internet, mas que na vida real muito pouco se vê, né, que é essa busca pelo corpo perfeito, uma questão de saúde também, que é bem importante, óbvio, mas não acho que isso seja algo, assim, que tenha que ser levado, assim, tanto a sério, né? Como eu vi algumas outras meninas não gostando da brincadeira e criticando e tudo mais, que a gente devia pensar mais de como a mulher é tratada depois da gravidez. Eu concordo com isso, porque muitas vezes, né, o pensamento de que a mulher depois que tem filhos não é capaz, tanto que o desemprego aumenta muito, né? As mulheres são demitidas com bastante frequência depois do período de licença maternidade. Mas a verdade é que... Oi de novo? Meu filho, eu toda acabada mesmo, mas a culpa não é do meu filho. Quer falar alguma coisa? Cuidado do chimarrão. Chimarrão. Quer tomar um chimarrão? Quer falar alguma coisa pro pessoal? Tá, então deixa a mãe gravar. Só quero ficar contigo. Só quer ficar comigo? Então tá, então senta aqui no meu colo enquanto eu vou... Tá com saudade, passou a tarde longe de mim. Tava lá no CIF, né, Tavico? Não balança a mesa. Conta aí pro pessoal que tu tava participando do CIF. Eu não quero. Fígio, vai ficar uma barulheira. Não quero. Tá, então senta assim numa boa pra mãe poder continuar falando. Não, assim não. Eu tô com Senta assim. soninho. Mete aqui. Bom, participei do vídeo porque tem tudo a ver com maternidade. Aproveitando esse gancho,
Eu não posso dizer que eu mudei muito, meu corpo mudou muito depois da gestação, porque na verdade não teve grandes mudanças físicas. Eu sempre Não fiz nem um pouquinho isso daqui. Fez sim, era na outra folha. Ah, bom. O meu corpo, eu sempre tive um estereótipo, né, de ser mais cheinha, mais gorda. Até pelo contrário, logo depois que eu ganhei o Otávio, eu emagreci bastante, eu estive bem mais magra. Eu acho que foi quando eu estive mais magra. Uma, duas, três, Tá, filho, a mãe tá falando. 5, 6. E eu tava amamentando ele também, me cuidei, mas depois eu comecei a comer feito uma doida de novo e engordei tudo de novo. Então não teve muita diferença. Bem pelo contrário, eu acho que a diferença ela foi totalmente positiva. Eu acredito que essa brincadeira ela deve ter sido feita de uma outra maneira, né? A mostrar mais o lado positivo, mas internamente do que a maternidade faz, que realmente não tem palavras para descrever, né? O que se tornar mãe significa na vida de uma mulher. Eu respeito as mulheres que não têm intenção de ter filhos, né? Por alguns motivos. Tem mulheres mesmo. Vai lá brincar, que a mãe já vai lá brincar contigo. A gente vê várias pessoas, né, dizer que não tem esse sonho de ser mãe e tal, e algumas pessoas até criticam. Eu não acho que toda mulher tenha a obrigação de querer ser mãe, mas eu desejo que todas as pessoas sentissem esse amor e a dimensão... Filho, por favor. E a dimensão que isso significa, sabe? Porque pra mim realmente foi muito gratificante, foi muito transformadora a gravidez. A minha gravidez não foi planejada, né? Então, quando eu descobri, eu já tava com 13 semanas, foi um susto gigante. A história de tocar a música enquanto eu tomo chimarrão não ficou muito legal, eu não gostei. Também teve umas pessoas que me disseram que não achou tão legal. Aí eu desisti. Então, eu tava com 13 semanas, eu levei um susto, né? Eu tinha 18 anos, então eu fiquei bastante apavorada e com medo, todo aquele misto de sentimentos que eu acho que todo mundo que descobre por surpresa que tá grávida sente, principalmente quando você é jovem. Mas foi só ver ele na primeira ecografia pra que tudo ficasse sem importância, porque o amor já começou a partir dali. E é uma conexão gigante, acho que é a maior tradução do amor mesmo. Ver aquela coisinha tão pequenininha crescendo todos os dias e saber que saiu de dentro de ti é realmente maravilhoso. Então eu acho que independente de se o corpo ficou acabado ou não, o que aconteceu depois, claro que em casos, em exceções, né, a gente sabe que algumas pessoas não sentem da mesma forma, por diferentes maneiras, por diferentes situações. Também tem uma depressão pós-parto que é bem frequente e muito pouco falada, mas e que tem que ser respeitada, né? Não pode ser um tabu achar que é falta de amor, porque isso é um problema mesmo, é uma doença. Mas que isso com certeza é tratado e tem que ser muito mais preservado do que o corpo. Óbvio que tu tem que se cuidar, que tu não pode, né, deixar de lado, mas existem outras coisas a serem pensadas antes disso. Então, não acho que a brincadeira tenha sido assim, uma coisa terrível e tal, mas talvez não teria coisas com maior influência para ser feita do que isso. Não terminou o teu vídeo? Não terminei, estou terminando, vou dar o tchau agora. Tava ouvindo uma coisa do celular sobre alguém falando vermelho. Sobre alguém falando o quê? Coisa boa quando acaba a bateria do celular no meio da gravação, que tava terminando. Tava com participação do Otávio, tudo muito autêntico. Então eu tive que aprender rapidamente. Ainda tchau. Que susto, nossa. Sustinho. Tive que aprender a usar um editor onde eu pudesse colocar um vídeo, fazer uma montagem, né? Uma continuação, não sei como é que se fala. Desculpa aí, gente, minha ignorância. Pra dar tchau, né? Fazer um encerramento, dizer que não leve tão a sério, que brincadeira é brincadeira, não foi feita de mau gosto, eu imagino. Então, tá aí, né? A gente precisa falar, as coisas serem escutadas e também fazer com que as pessoas entendam que ser mãe é uma coisa positiva
né? Que não precisava nem ser questionado, na verdade, era pra ser uma coisa óbvia, mas que a gente não precisa ficar pensando se vai ficar com o corpo acabado ou não. Estria, celulite é marca de amor. Então, não se preocupe com isso, porque a recompensa é muito maior, tá bom? Um beijo e até a próxima. Vem dar tchau, Tavico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.